organizado pelo professor Márcio Postman, da Unicamp, ex-presidente do IPEA e da Fundação Perseu Abramo, e por Greiner Costa. O livro tem 17 textos de intelectuais importantes e traz também um relatório preliminar de um projeto que foi desenvolvido pela Fundação Perseu Abramo em 2019, que foi o Laboratório do Desenvolvimento, com a participação de ex-ministros, de gestores petistas e de pesquisadores também. O livro ele chega num momento muito atual, na verdade, para o tema que ele trata, porque o Brasil vive uma destruição total do Estado, que foi efetuada nesses 17 meses de governo Bolsonaro. E os governos neoliberais de todo mundo defendiam isso até bem pouco tempo, mas com a grande crise que o mundo todo está vivendo, com a Covid-19, até mesmo os neoliberais estão reconhecendo a necessidade de investimento estatal para salvar suas economias de uma depressão. E convidamos aqui para debater esse tema, além do Márcio Postman, que é organizador do livro, as professoras Elizabeth Matos, da Universidade Federal da Bahia, que também tem um texto no livro, e a professora Rosemary Segurado, da PUC São Paulo. Então, eu vou começar pedindo para o Márcio apresentar o livro, os temas que são tratados sinteticamente, o objetivo e por que esse livro foi concebido. Por favor. Muito obrigado, Rose. Satisfação estar participando desse diálogo ao vivo, de lançamento de mais um livro da Fundação Perseu Abramo. Agradecer a todos que ajudaram a construir esse momento de divulgação, porque faz parte de toda a publicação, não apenas a produção, mas, sobretudo, a difusão desse conhecimento produzido. E, nesse sentido, então, é um momento riquíssimo, não apenas na condição de organizador, junto com o professor Greiner Costa, que foi fundamental para poder fazer uma síntese organizativa e executiva desse trabalho, mas também quero agradecer muito a todos que deram sua contribuição direta, foi uma doação do seu tempo, do seu saber, para uma obra coletiva, para uma obra que, de certa maneira, procura desvendar a realidade brasileira, a perspectiva que se estabeleceu fundamentalmente na segunda metade da década passada, que, de certa maneira, é responsável não apenas pelo estabelecimento de uma primeira década perdida do século XXI, que diz respeito, então, à década de 2010, que teve numa primeira metade, entre 2010 e 2014, crescimento econômico, inclusão social e ampliação democrática, e a segunda década é uma década marcada pelo decrescimento da produção, do emprego, pela exclusão social e pela asfixia democrática. Isso só foi, obviamente, possível, basicamente, de uma compreensão que era necessário refletir acerca da experiência, eu diria assim, exitosa, que foi basicamente o auge de um projeto de desenvolvimento iniciado no princípio da década, do princípio desse século, nos anos 2000, com a vitória do presidente Lula, dos governos do PT, que estabeleceram, na verdade, uma perspectiva pós-neoliberal, depois dos anos 90, da chamada era dos Fernandos, né, Fernando Collor, Fernando Cardoso, que tiveram um protagonismo do ponto de vista da reformulação do Estado e seu esvaziamento enquanto promotor econômico-social. Então, esse auge, essa emergência de um projeto de desenvolvimento teve sua perspectiva realizada, mas foi interrompida, né, pelo que acontece, então, a partir da segunda metade da década passada, e o golpe de 2016 é a marca inequívoca desta inflexão, né, que chamava a atenção para o fato do decrescimento econômico, da exclusão social e da asfixia democrática. Então, basicamente, desde 2015 que se procurou entender o que estava em curso, então, em relação a uma mudança na maioria política que, de certa maneira, terminou convergindo
para aquele programa, o plano chamado Ponte para o Futuro, não é? Que foi basicamente lançado ali no início da segunda metade da década passada, e que se tornou, digamos, o guarda-chuva ideológico da condução econômica de uma maioria que se estabeleceu por um golpe parlamentar. Não é? E então essa reflexão foi feita basicamente nos últimos 5 anos, e uma parte dessa reflexão, na verdade, terminou sendo traduzida de uma forma muito exitosa, competente, não é, por um conjunto de autores, professores, pesquisadores, das mais diferentes universidades e centros de produção do conhecimento do Brasil. Portanto, é uma produção coletiva, mas também multidisciplinar, com enfoques diversos, tendo a preocupação de estabelecer o entendimento da realidade, tendo o Estado como ponto da reflexão, né? Nós temos aqui a oportunidade hoje de ouvir duas colaboradoras, a professora Elizabeth e a professora Rosemary, que vão ter a oportunidade de manifestar de forma muito sintética, infelizmente pelo tempo do seu trabalho, não é? Mas quero agradecer pessoalmente a presença das duas professoras, que vão certamente abrilhantar aqui esse momento de lançamento dessa produção coletiva, mas também, em nome delas, agradecer o conjunto dos demais autores e autoras que contribuíram, né, de forma, eu diria assim, de uma dádiva do seu tempo. Não houve nenhuma cobrança, nenhuma presença monetária, o que demonstra justamente a qualidade de intelectuais engajados que nós temos no Brasil em torno da perspectiva de um projeto de sociedade diferente. Muito bem. O que é importante chamar a atenção é que o centro, digamos assim, da reflexão aqui realizada nessa publicação, que está disponível a todos que tiverem interesse pelo tema, ou por parte do tema, ou por algum artigo contemplado nessa publicação, né? Como todas as demais publicações da Fundação Perseu Abramo, estão disponíveis gratuitamente, basta entrar no sítio da Fundação, né? A questão central é tentar entender o que ocorreu aí na segunda metade da década passada, que, de certa maneira, viabilizou uma maioria política que, através de um golpe, e depois, na vitória eleitoral de 2018, permaneceu praticamente a manutenção da mesma condução de um diagnóstico que parte do pressuposto que o Estado é o problema de tudo, né? Então, o Ponte para o Futuro, ele, na verdade, parte do pressuposto que os problemas brasileiros estão associados diretamente a um Estado corrupto, um Estado ineficiente, improdutivo, um Estado arrecadador, né? Um Estado, na verdade, que é o responsável, seria o responsável por todos os problemas dos brasileiros. E, portanto, as medidas tomadas a partir de então são todas elas, não apenas no governo Temer, mas também agora no governo Bolsonaro, medidas que visam reduzir o papel do Estado, a privatização, as concessões de maneira geral, não é? A redução do gasto público, seja, por exemplo, na emenda 95, que concretiza essa perspectiva de reduzir o papel do Estado e o gasto do Estado, tirar direitos dos trabalhadores, não é? Um dos argumentos para aprovar a reforma da Previdência do ano de 2019 foi justamente que o Estado deixaria de comprometer R$1 trilhão, mas se comprometeria com quem? Com os trabalhadores. Portanto, essa perspectiva de redução do papel do Estado nos levou, não é, ao caos que nós estamos vivendo hoje, a barbárie que tem representado a conta-gotas desde 2016, mas de uma forma mais volumosa com a chegada da pandemia Covid-19, né? Uma pandemia que expõe o cadáver, que é a regressão que o neoliberalismo está expondo ao Brasil, né? Uma massa de trabalhadores sem oportunidade de gerar renda, sem oportunidade de ocupação, uma quantidade crescente de domicílios que não tem mais no trabalho a centralidade de sua vida, pois depende de outras formas de renda que não do trabalho, transferências de renda, a ausência de respostas do ponto de vista do sistema produtivo às necessidades da sociedade, né? Vamos lembrar que nós tivemos, pelo menos no primeiro mês de março, a ausência de álcool gel, sobretudo no país que é o maior produtor e exportador de etanol do mundo, não havia para a sua população álcool gel. Depois aparece, mas de uma forma tão aviltada o seu preço, que praticamente impossibilita o uso popular, né? A incapacidade do setor produtivo reagir e produzir luvas, máscaras, equipamentos para os profissionais da saúde, incapaz de fornecer
remédios a preços populares, a incapacidade de articular o sistema de saúde, da medicina, como vínhamos anteriormente construindo o complexo industrial de saúde. Então, é essa a realidade que se procurou demonstrar e, sobretudo, em tentar entender que a saída do Brasil passa justamente pela nova centralidade do Estado. Não se passa, certamente, e aí é o documento final que foi produzido pelo Laboratório de Desenvolvimento da Fundação Perseu Abramo, para pensar a questão do desenvolvimento nesse início do século XXI, a partir das experiências, dos avanços, mas também dos fracassos que colhemos, a democracia plena, o desenvolvimento igualitário para uma nova sociedade. Uma reflexão também coletiva que a gente oferece como uma perspectiva de construção do futuro, né? Porque entendemos que os governos que vêm dirigindo o Brasil de 2016 são governos que não oferecem futuro para a sociedade. Eles têm a oferecer apenas e tão somente a emergência. E o Brasil precisa de planejamento, precisa de organização, num país que ainda é incompleto, país que falta de tudo. Falta trabalho, né? Falta habitação para grande parte dos brasileiros, falta saneamento, falta de tudo. É um país em construção. E a construção, nesse sentido, requer um outro projeto, uma outra perspectiva, e para isso, fundamentalmente, a formação de uma nova maioria. Rose, obrigado pela oportunidade. Satisfação estar com vocês. Eu é que agradeço, Márcio, muito interessante a sua colocação, né? A apresentação desse livro, principalmente agora, nesse momento que a sociedade brasileira entende na pele, literalmente, a importância do Estado, né? Porque é o SUS que está atendendo os doentes de Covid, e então o livro é muito oportuno nesse momento para discutir esse tema. Eu gostaria, então, agora de pedir para a professora Elizabeth, ela escreveu sobre a relevância do modelo estatal para a democracia. Eu gostaria de pedir para ela apresentar sinteticamente o texto dela que foi publicado neste livro. Bom dia a todos e todas. Agradecer aqui em nome do professor Márcio, né, e do professor Greine, né, o convite e a oportunidade da Universidade Federal da Bahia participar, né, através da minha contribuição desse debate. E, ou seja, que para além da nossa expectativa, quando recebemos o convite, esse livro se tornou, assim, algo essencial, né? Não só pela perspectiva acadêmica, né, que também, né, precisa dessa reflexão, mas também pelo momento político muito delicado que a gente vive. Então, qual foi a contribuição, né, de uma forma resumida, do nosso trabalho? Então, eu considero que não é um trabalho inédito, porque a gente já vem trabalhando com esse tema há bastante tempo, né? Somos professores, né, já lideramos pesquisas sobre a perspectiva da administração pública brasileira, e fizemos, né, articulado com os dois organizadores do livro, algumas abordagens, fizemos uma releitura que a gente já tinha feito no passado, e discutimos e estruturamos o nosso capítulo em 3 grandes temas, né? O primeiro tema a gente considerou ser importante retomar um pouco, né, a perspectiva histórica do movimento reformista, né, brasileiro, do Estado brasileiro, pegando aí a onda ou as mudanças dos anos 80. Então, a esse momento nós chamamos, né, de reforma do Estado brasileiro à luz das transformações do capitalismo global nos anos de 1980. Então, aí a gente pega a transição, né, do autoritarismo para o regime democrático e todos os equívocos e as consequências que estamos, na minha opinião, vivenciando até hoje. Então, a gente considerou os governos de Figueiredo e o governo de Sarney como bases de sustentação para o que veio depois. Então, a gente despreza muito o movimento que aconteceu nos anos 80, a gente chama muito na economia de década perdida, sem observar quais foram as contribuições nefastas que esse movimento, né, liderado pelo governo militar, né, final e por Sarney, para inviabilizar a própria implementação nas décadas seguintes da Constituição que estava já sendo gestada naquele contexto. Então, a gente tem, no contexto dos anos 80, uma contradição bastante complexa, né, no Brasil. Uma crise econômica, uma necessidade social e política de ampliar e abrir o sistema político e,
né, os limites e as críticas todas feitas ao modelo de desenvolvimento anterior, né, que a gente chama de centralizar, ou autoritário. No segundo capítulo, o segundo tema, a gente trabalha a perspectiva que o professor Márcio já apontou aí sobre, dos anos 90, né, dos Fernandos, né? Então, a gente abordou na perspectiva de que esse momento, essa década, né, de 90, consolidou o aprofundamento da reforma do Estado brasileiro né, nessa década, e denominamos esse movimento de despatrimonialização social e desafios para a consolidação democrática. Então, aí está, né, um tremendo problema que a gente teve que enfrentar, estabilizar a economia, manter a democracia, né, criar a estabilidade para que a democracia se implementasse e, ao mesmo tempo, atender as demandas ou as né, determinações advindas do capitalismo global. E, por último, a gente fez, foi o capítulo, para mim, mais difícil de fazer, eu não tinha escrito nada ainda, né, na perspectiva de avaliar a gestão PT, então, para mim, foi muito sensível, né? Conversei muito com o Greiner, ele me deu total liberdade, e o professor Márcio também, que eu fizesse a minha contribuição, e aí eu intitulei esse capítulo de A Tímida Contramarcha da Reforma do Estado nos anos de 2003 a 2016, uma análise das contradições dos governos Lula e Dilma. Por que para mim é sensível? Primeiro porque a gente está sobre esse movimento, sobre o efeito dessa história muito recente, né? Segundo, eu tinha muita preocupação de não fazer uma análise para um livro tão relevante que tivesse um viés ideológico que, né, diminuísse a importância do que a gente precisa discutir. Então, com esses três temas, o capítulo se consolida de modo que a gente vive uma construção bastante consistente, né, e persistente dos anos 70, né, da transição, os anos 80 se confirma e, na minha modesta opinião, né, nos anos 2003 e 2016, a gente não conseguiu reverter esse processo. Nós avançamos em muitas dimensões, particularmente o experimentalismo societal, né? Ou seja, as políticas de inclusão social e a ampliação da participação da sociedade, né, na gestão, na administração pública. Mas no que se refere a esse tema, que é muito complexo e muito profundo, que é a reforma, as reformas, né, na verdade, do Estado, foi, na minha opinião, uma contramarcha tímida. Então, essa é a minha contribuição. Por enquanto, Rose. Aí a gente Obrigada, pode ampliar. Obrigada, professora Elizabeth. Eu gostaria de lembrar as pessoas que nos acompanham, de curtir o nosso canal no YouTube e de clicar no sininho para receber novas notificações e de pedir, então, à professora Rose Segurado que faça uma breve apresentação do capítulo que ela escreveu no livro, que fala sobre um tema importantíssimo, que é a importância do Estado para garantir o acesso à informação, à comunicação pública, e particularmente nesse período que a gente está vivendo, né, que a sociedade é vítima de fake news, e que isso levou ao poder esse governo que está tendo uma gestão catastrófica. Por favor, professora Rose. Bom dia a todas e a todos, Rose, professor Márcio, professora Elizabeth. É um prazer imenso estar nesse momento no lançamento desse livro. Um livro que eu parabenizo imensamente o Márcio, o esforço do Márcio, o esforço do professor Greiner Costa em viabilizar essa publicação num tempo tão recorde, e para mim é uma honra estar em conjunto com os outros autores. Se ele, quando nós finalizamos, se já era uma obra que tinha uma contribuição fundamental, inclusive pelo próprio título dele, eu acho que depois do início da pandemia, né, a questão relacionada ao papel do Estado, ela se reafirma ainda mais, não só como um debate no Brasil, mas em âmbito global, e, inclusive, como pensar as estratégias de desenvolvimento para enfrentar a onda neoliberal
que fez com que muitas vezes os estados não se preparassem adequadamente para enfrentar esse e tantos outros fenômenos. Então, eu acho que o livro se reafirma ainda mais, né, a partir desse contexto tão dramático que nós estamos vivendo na atualidade, né? Eu escrevi o capítulo desse livro em conjunto com 2 pesquisadores, João Vieira Neto e Tatiana Senichikarino, e foi muito interessante porque nós nos propusemos a fazer uma espécie de um breve balanço, obviamente, pelo espaço que teríamos para esse trabalho, do que são as políticas de regulação dos meios de comunicação e o papel delas e como esse desenho comunicacional interfere na dinâmica e no ecossistema de comunicação de uma forma geral. Então, aqui, o que nós colocamos centralmente, né? Abordamos alguns marcos regulatórios dos últimos 15 anos, aproximadamente, né? Para demarcar alguns avanços e alguns retrocessos ou questões que considerávamos que poderiam ter sido mais desenvolvidas, que poderiam ter sido políticas que poderiam ter sido melhor elaboradas nesse período. Acho que algumas de destaque, Marco Civil da Internet, uma regulamentação fundamental de 2014, que regulamenta o que são os direitos e os deveres dos cidadãos na internet, uma legislação que é referência em âmbito global. O Brasil se colocou em âmbito global nesse debate, essa legislação é debatida por vários estados, inclusive como impulso para se pensar uma possibilidade de um marco global da internet, de uma governança global da internet. Então, o Marco Civil ele é sempre uma legislação muito referenciada. A Lei de Acesso à Informação, uma lei de 2011, também muito importante, porque garante a qualquer cidadão que possa acessar informações do Estado. E aí nós entramos num debate que é fundamental, que é pensar que temos que ampliar e trabalhar ainda mais o que é a transparência, né, da ação pública. E lembro que é muito interessante, num dos primeiros dias do atual governo de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão tentou derrubar a Lei de Acesso à Informação, e foi por resistência, né, da movimentação de ativistas que defendem os direitos da comunicação, que isso não pôde ir à frente, né? Então, eu acho que são 2 esforços muito importantes e que reafirma, né, uma questão que já é consagrada internacionalmente, que é a informação como um direito humano. Então, eu acho que essas legislações vão trabalhar com essas questões. Um outro ponto importante, a criação da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, a TV Brasil, eu acho que tiveram um papel muito importante durante um período, principalmente dos governos petistas. Hoje é uma televisão que tem pouquíssimo dinamismo, né, e que, na verdade, acaba sendo apenas porta-voz do governo, não é o objetivo dessa comunicação pública, mas elevar à sociedade os debates relevantes, os debates fundamentais que nós precisamos acompanhar, e os meios de comunicação têm um papel estratégico nessa questão. A Lei Geral de Proteção de Dados, que, embora ainda não esteja em vigência, provavelmente entrará em janeiro do ano que vem, mas é uma legislação fundamental para garantir que a privacidade dos cidadãos nas internets, e esse é um tema
fundamental à medida que hoje, inclusive, estamos aqui nesse debate com esse formato por questão do isolamento social, e cada vez mais essas tecnologias, elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte do nosso cotidiano, das nossas ações mais básicas. E quando navegamos por essas redes, nós estamos deixando aí o que chamamos as nossas pegadas digitais. E muitas vezes esses dados podem ser utilizados para fins indevidos, como nos tornarmos alvos, né, de ataque das chamadas fazendas de fake news. Eu prefiro trabalhar o termo desinformação, que é o que nós estamos vendo em crescente na nossa sociedade, e estamos vendo várias iniciativas do ponto de vista do Estado para tentar diminuir os efeitos e os impactos dessa desinformação. Acho que só para lembrarmos um desses efeitos é o próprio resultado da eleição de 2018, em que uma jornalista, né, a jornalista Patrícia Mello, faz uma denúncia do uso indevido, né, dos disparos de mensagens em massa contra a candidatura de Fernando Haddad, feita por empresários que apoiam o atual presidente da República. Isso vem sendo tratado, nós no artigo trabalhamos muito pouco, porque a CPMI da fake news começava as suas atividades, né? E essas atividades cresceram muito, foram ouvidas pessoas muito importantes que trouxeram questões relevantes, e agora, com a pandemia, está com as suas atividades, como uma série de questões no âmbito institucional diminuídas, mas já temos efeitos muito importantes, como o inquérito no STF, no TSE, que, inclusive, prevê a possibilidade de cassação da chapa Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão. Então, no âmbito da comunicação, nós temos, assim, milhares de questões importantes. Acho que poderíamos ter avançado como a Argentina avançou numa legislação de meios, né, para regulamentar, tínhamos uma consensualização entre vários setores do ativismo na área da comunicação, uma proposta elaborada, mas, infelizmente, não tivemos fôlego no final dos governos petistas de poder levar essa proposta e melhorar esses marcos regulatórios. Então, por enquanto é isso, agradeço, né, o convite, a oportunidade, para esse debate tão importante. Só tem uma questão que me fizeram a pergunta, gostaria de saber o que os colegas pensam. Quando eu convoquei o lançamento do nosso livro, me perguntaram: e como que vão ser os autógrafos? E aí eu falei, não sei responder essa questão, mas certamente espero que tenhamos oportunidade para futuramente fazermos um lançamento presencial e estarmos todos juntos. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Rose Segurado. Esse ponto que você tocou na sua fala, eu acho que se torna particularmente importante agora que a sociedade brasileira está se articulando para resistir aos vários ataques que estão sendo feitos simultaneamente pelo governo Bolsonaro. É importante que as pessoas tenham consciência de que a comunicação e o direito à informação é muito importante na vida cotidiana de cada um de nós. Isso nem sempre é uma coisa que está muito explícita na cabeça das pessoas que estão aí na luta e nas ruas todos os dias. Eu gostaria, então, agora de fazer uma pergunta para a professora Elizabeth Matos, falando um pouco sobre propostas, perspectivas. Qual seria a reforma necessária do Estado para garantir democracia e os direitos dos cidadãos? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Os pontos básicos dessa reforma seriam quais?
como colocou a professora Rose, esse capítulo que a gente construiu, né, para esse livro, ele tem um limite de abordagem e de tempo. Então, a gente recebeu uma demanda ou um convite para fazer uma reflexão sobre uma trajetória, né, ou seja, a reforma do Estado no período democrático. Então, é uma perspectiva mais descritiva, analítica, né, mas não impede ou não implica que no texto não tenham esses aspectos, né? Quando a gente fala, né, qual é a reforma, ou quais são os pontos de reformas mais relevantes, né, e sendo pressionado por um contexto tão difícil, né, eu acho que esse contexto que a gente vive agora, a partir de maio, a partir de abril para cá, ou seja, o tensionamento ou as demandas que sobrecarregam, né, não só o poder público, mas a todos nós, indivíduos e sociedade, nos impõe essa pergunta, né? E a única possibilidade que eu tenho para responder de uma forma consistente e coerente com aquilo que eu faço, que é pesquisa, né, e docência, né, é colocar que você precisará, primeiro, né, criar forças políticas convergente com esse propósito de pensar, prospectar, né, conceber novos projetos para um novo projeto de nação, digamos assim, que responda à própria pergunta do livro, né? Então, o título do livro ele é maravilhoso porque ele traz a importância do que a gente começou a discutir em 2019. Mas ele é atualíssimo, ele atende aquilo que a gente precisa para essa emergência que a gente está vivendo hoje, a emergência, né? E também nos ajuda a apontar algumas reflexões ou algumas diretrizes para um futuro que está aí em aberto, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o livro traz a pergunta, né? O Estado como parte da solução, então a própria resposta, o livro já traz uma resposta a um problema, né, que o livro nos provocou. Então, qual é o problema para essa resposta? Então, o Estado como solução é uma resposta, né? É uma proposição do coletivo desse livro. E o problema, na minha opinião, é justamente a incapacidade do Estado de dar conta disso, né? De dar conta desse desafio, né? Então, o professor Márcio colocou no início da fala dele, ou seja, toda a concepção que tem, a concepção ideológica e teórica e metodológica, né? E prática mesmo, ou seja, o aparelho do Estado brasileiro ele foi transformado para dar conta do que está vendo aí, que são, né, que é uma perspectiva neoliberal ou liberal, né? Então, na minha opinião, se pudéssemos debater seria maravilhoso, mas como não é possível, né, a gente pode marcar uma outra oportunidade, né? Mas pode não haver consenso no que eu vou dizer, né? Mas é minha percepção. A reforma das reformas é justamente recuperar o Estado, recuperar a capacidade do Estado atuar. Então, essa reforma é a reforma mãe, para mim. As outras são consequências. Sem essa capacidade, sem esse resgate, que o Estado foi tomado da sociedade, digamos assim, a revelia da Constituição, tá certo? A gente tem as instituições aí, particularmente o judiciário, fundamentalmente, né, e um pouco o legislativo, e a sociedade civil com menos força no Brasil, tentando manter esses direitos que estão consagrados na Constituição. Muitos deles ainda nem estão implementados plenamente, mas digamos que a gente está aí na luta, na defesa. Então, é muito complicado, na minha opinião, a gente falar de democracia num país como o Brasil. Esse já é um dilema nosso, na academia e na realidade, na vida prática. Então, a gente fala, meu capítulo é a reforma do Estado e democracia. Então, para mim, já foi um dilema construir o texto. Como é que eu associo? Porque trabalhar com a reforma do Estado, ou fazer a cronologia, ou fazer a narrativa, ou fazer o debate das reformas que a gente vem tendo desde 80, é fácil. Digamos que é fácil na perspectiva de que a gente tem uma formação, né, que nos ajuda a fazer isso. Porém, avançar para essa perspectiva que você coloca é muito mais difícil. Né? Como é que a gente reconquista eu não tenho a palavra, né? Não é a reforma mãe, eu chamaria de
reconfiguração do Estado, né? Reconstituição do Estado, porque o próprio livro, quando ele traz a perspectiva de que o Estado como parte da solução para promover um tipo, né, um desejável padrão de desenvolvimento brasileiro, ele já está dizendo que ele não pode prescindir do Estado. Então, essa é a principal reforma para mim. Eu não sei se eu estou me fazendo entender para vocês, tá? Mas isso tem implicações. As implicações são essas lutas que a professora acabou de falar, são lutas ideológicas, são lutas pelos meios, né? A mídia ou a imprensa, né? São espaços de poder para você consagrar uma narrativa, para você consolidar ou preservar uma narrativa, e para mim a narrativa é a mesma dos anos 70, é a mesma que se consolida nos anos 70, tanto na academia, quanto na sociedade, quanto no sistema político mundial, digamos assim. No Brasil ele se radicaliza a partir dos anos 95, né? Que é você, ou seja, culpabilizar o Estado por todas as mazelas. Então, eu não chamo reforma do Estado no texto, eu chamo reestruturação produtiva do capitalismo, e o Estado vai sendo conduzido, vai sendo levado para esse movimento de reestruturação do sistema socioeconômico. Então, o Estado, nesse movimento, ele passou a ser objeto, né, de manipulação, ou um instrumento para consagrar um determinado espaço de realização e ampliação dos interesses do capital global, né, o interesse do capital global e nacionais. Então, essa reforma não é uma reforma estética, é uma reforma estrutural. Então, para mim, esse é o nosso desafio hoje. Como é que eu resolvo o problema da conjuntura, que é a emergência que a pandemia nos traz, e as consequências outras que a pandemia vai trazer, que são invisíveis ainda, ou são intangíveis, mas são intangíveis, mas são previsíveis. Econômica, a crise econômica, desemprego, não é isso? A educação, né, reconfigurada. Então, a gente não está falando ainda dos dramas que a gente vai ter que conviver e resolver a partir da pandemia. A gente está ainda na crise sanitária, que é nosso dilema, e tentando conciliar com as outras demandas. Então, para a gente fazer uma agenda, você está me pedindo uma agenda de reformas para atender a essa conjuntura, que é a conjuntura onde a gente está sofrendo, então ela é mais imediata, ela nos atinge mais diretamente, né? De todas as formas que você imaginar, do confinamento, né? A sobrevivência social, né? A sobrevivência dos partidos críticos ou de esquerda, tudo isso nos aflige. Mas a gente precisa cotejar essa pergunta, essa provocação que você me faz, e está no texto, aí as pessoas podem ir no texto, né? No capítulo, cotejar essa demanda urgente conjuntural, mas com uma estrutura que está consolidada aí. Então, o professor Márcio foi muito feliz na fala dele, né, na apresentação do livro, e todos os capítulos, de algum modo, tocam nessa questão, como a professora Rose colocou. Então, foi um construto, né, tem sido um construto eternamente consistente e permanente desde 70. E aí você vai no Brasil resistindo, até porque estava numa transição democrática, até quando a gente pôde, em termos de, né, reação ao neoliberalismo. A partir dos anos 90, a gente se rendeu a esse movimento, ou a essas pressões. Aí vem tudo que a gente já sabe, consenso de Washington, tá certo? A estabilização da moeda, a economia como âncora desse movimento de recuperação das possibilidades de desenvolvimento nacionais, e, mais uma vez, as políticas sociais ficaram a reboque, como foram no período Vargas, como foram também durante os militares. Ou seja, diferentemente dos estados mais desenvolvidos, onde as políticas sociais, de algum modo, foram concomitantes, né, com o avanço do desenvolvimento econômico, particularmente no pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil é um distanciamento. Então, a gente está na luta ainda por garantir os direitos sociais, e se a gente não reagir, a gente vai perder os direitos políticos. Corre o risco de perder direitos políticos, né? Então, nós estamos ainda, mesmo... Aí eu estou falando, ou seja, claro que nós temos uma Constituição que nos ampara, mas parece que dentro dos limites, né, dos interesses e da necessidade do capitalismo, ele manter o seu espaço de reprodução e acumulação,
parece que as próprias políticas de Estado elas podem ser revistas, né, isso de acordo com o gosto do governo que entra. Então, cada um fez, de alguma medida, uma reforma da Previdência. O PT também fez a reforma da Previdência. A Dilma fez, avançou, em alguma medida, na reforma da Previdência, particularmente para o setor público. Temer... A senhora pode concluir, por favor? Bom, então, acho que é isso, Rose. Eu acho que para responder a uma pergunta complexa, a gente responde também de uma forma complexa. Tá certo. Muito obrigada, professora Elizabeth. Eu gostaria agora de perguntar para o Márcio. Nós tivemos um período longo da história do Brasil e do mundo em que falar sobre o papel do Estado, a necessidade de investir no Estado, era uma verdadeira heresia. Hoje, depois dessa pandemia da Covid-19, até mesmo os liberais, neoliberais, passaram a defender o investimento estatal como única saída para salvar os seus países, as suas economias de uma depressão. Como foi que se deu essa transição? Quais foram os determinantes para essa transição, o discurso dos economistas neoliberais? Interessante essa indagação, porque ela pode, na verdade, levar a uma perspectiva de que, de certa maneira, nós estaríamos rompendo com o cenário anterior, né, de predomínio da visão de que o Estado era o problema de tudo e, de repente, o Estado se converte quase na solução de tudo, né? O fato concreto é que essa onda viral, né, encontrou como uma das poucas possibilidades de enfrentamento a decisão por uma espécie de parada econômica, parada na produção e também na demanda, diante da alternativa do isolamento social. Então, esse modelo que se mostrou exitoso, pelo menos se verificou na China, onde aparentemente surgiu o problema viral, a solução encontrada foi justamente o isolamento social, evitar contágio, os fluxos de pessoas e, portanto, a parada econômica resultaria disso. E se percebeu, justamente observando a experiência chinesa, que o resultado foi exitoso do ponto de vista de conter o problema viral, mas os resultados, do ponto de vista econômico e social, foram muito fortes, porque com o isolamento social, a parada econômica, na realidade, caiu o nível de atividade e criou, obviamente, problemas que precisariam ser enfrentados em relação às pessoas que não tinham trabalho e também os negócios, os empreendimentos ficaram sem produzir. Nesse sentido, o Estado se mostrou não apenas fundamental para estabelecer a necessidade do isolamento, como também difundir os testes que permitiram saber aonde estavam localizados parte da sociedade infectada, contaminada, e, ao mesmo tempo, agir do ponto de vista da saúde pública. E, ao mesmo tempo, uma iniciativa de garantia de renda para aqueles que não tinham essa renda garantida na medida em que precisariam ficar isolados, e, ao mesmo tempo, condições para garantir também o empreendimento que não poderia estar ativo nessa circunstância. Esse modelo se mostrou exitoso e praticamente todos os países, em maior ou menor medida, adotaram, né? O que se verifica, na realidade, que diante da parada econômica, o Estado se tornou o único ator, nesse sentido, capaz de fazer uma intervenção, porque o setor privado, praticamente, ele não assume riscos, então ele fica numa condição secundária. Infelizmente, no caso brasileiro, né, o que nós estamos vendo é uma total desorganização desse Estado, e o que tem sido dito, inclusive, é que tão logo se encerre a pandemia, se conclua essa fase no Brasil, nós voltaremos novamente ao receituário, talvez de uma forma ainda muito mais bruta, né, muito mais profunda, porque se percebe justamente que as iniciativas que são relativamente contidas no Brasil, em termos de gasto público, elas geram, evidentemente, um impacto fiscal considerável e, obviamente, vai haver a pressão, assim que se encerre esse ciclo dramático no Brasil,
um movimento para que se façam reformas administrativas, fiscais, ainda muito mais drásticas do que aquelas que nós experimentamos. Esse me parece que é uma indicação de que nós não estamos diante de uma ruptura, certo? O que eu até tenho chamado a atenção é que é uma espécie de socialismo de ricos, ou seja, diante da gravidade que a economia tem que parar, os recursos aparecem, tá certo? E são justamente voltados para o andar de cima e não para a base da sociedade. Vamos lembrar que até fevereiro, né, o argumento principal dos governos de plantão era de que não haveria recursos, por exemplo, para enfrentar o aumento da miséria, de moradores de rua nas grandes cidades, né, o problema da fome no Brasil, a volta da desigualdade, o desemprego, o desmatamento no norte, não havia recurso, o Estado gasta demais, improdutivo, não tinha onde sair recurso. Ora, diante de uma queda significativa na Bolsa de Valores brasileira, a Bolsa de Valores em São Paulo, não é? Passado algum tempo, muito pouco, o Banco Central anunciou, né, o aporte de 1 trilhão e 200 bilhões disponíveis para bancos e empresas, de tal forma que a queda na Bolsa de Valores não resultou em nenhuma quebra de grande empresa nem banco. Ou seja, o dinheiro que não havia para pobre, para desmatamento, surgiu do nada e passou a estar disponível para os grandes setores. Então, a meu modo de ver, é o Estado sendo acionado, né, para dar sustentação, sobretudo, aos grandes empreendimentos, e uma parte vai para a população, não vamos negar isso. Mas não significa, a meu modo de ver, um rompimento com o modelo anterior. Pensando o modelo que talvez dialogue com as necessidades dos brasileiros, não é? É reconhecer, a meu modo de ver, que o modelo que nós temos perseguido, não é? É uma espécie de modelo de encanador, mais Estado, menos Estado, menos setor privado, né? Menos Estado, mais setor privado. Esse modelo híbrido, me parece, é um fracasso, na medida em que nós já estamos de um longo período, praticamente as 4 últimas décadas, constituem, na verdade, uma décadas de declínio econômico, declínio de participação do Brasil no mundo. Em 1950, por exemplo, o Brasil representava 0,8% do PIB mundial. Em 1980, né, 30 anos depois, nós passamos a representar 3,2% do PIB mundial. Um crescimento significativo, né? Em 2018, o último dado disponível, o Brasil representava 1,8% do PIB mundial, ou seja, um decréscimo de participação. Se a gente olhar o período como um todo, de 1980 para cá, né, os últimos 40 anos, a renda per capita do Brasil praticamente está estagnada. Então, esse modelo híbrido de mais Estado, menos setor privado ou vice-versa, é um modelo incompatível, ao meu modo de ver, para as exigências do século XXI. Né? Ou seja, nós precisamos pensar aqui, do ponto de vista de um projeto de sociedade, de um Estado que tenha capacidade de desenvolver, eu diria assim, uma economia, uma sociedade pós-capitalista, porque não acredito que o capitalismo tenha atualmente condições de incluir a todos no Brasil. Não é? Ele vai incluir, pela tecnologia, possivelmente, o setor privado, uma parte. O setor estatal, possivelmente, tem outro papel importante a cumprir. Mas há uma enorme fenda que se abre, que é uma massa de trabalhadores, eu diria assim, redundantes, que sobram as necessidades do capital e que não tem outra alternativa que, portanto, me parece fundamental que possamos pensar cada vez mais num projeto pós-capitalista, né, em algo que dialogue com o trabalho socialmente útil, o trabalho que é desenvolvido nas famílias, nas comunidades, um trabalho que não passa pelo mercado. E justamente por não passar no mercado, ele não é validado, ele não pode contribuir para a Previdência, ele não recebe remuneração. Então, estamos diante de desafios, evidentemente, muito importantes, que nos exigem repensar o que fizemos até agora, mas sabemos que o que fizemos até agora não nos permite dizer, não é, que o futuro vai ser com base no passado. O futuro, na verdade, representa uma mudança que resulta da sociedade que estamos vivendo. É uma outra sociedade, é um outro período, e, nesse sentido, o passado não será refletido no futuro, a não ser um modelo atual, né? O modelo que está em curso, o modelo neoliberalismo, que, infelizmente, coloca para o Brasil como futuro a regressão ao passado. Obrigada, Márcio. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para a professora Rose. Durante um longo período dos governos do PT, nós observamos que a imprensa fez um determinado tipo de cobertura que levou a vários erros, a erros catastróficos na história do Brasil. Por exemplo, durante os governos petistas,
nós tivemos uma cobertura super parcial, e hoje nós temos muitas ilegalidades acontecendo. Tem a história da CPMI das fake news, que já descobriu várias coisas. Tem, por exemplo, ontem a prisão do Queiroz, denúncias de financiamento ilegal de campanha. Eu gostaria que você falasse um pouco qual tem sido o papel da imprensa comercial tradicional no Brasil na cobertura dos fatos que são determinantes para a vida da sociedade e dos trabalhadores brasileiros, comparando um pouco esses dois períodos. Bom, acho que essa é uma pergunta e é uma questão excelente para a nossa reflexão. Eu acho que nós observamos, durante o ciclo de governos de PT, uma cobertura bastante enviesada e bastante parcial por parte dos grandes meios de comunicação. E, de certa forma, eu gostaria de ressaltar que essa cobertura ela promoveu uma naturalização do atual governo, que não era governo na época, mas uma naturalização desse tipo de antagonismo político. Então, quando se falava da polarização, se tratava como se fossem polos iguais, né? A esquerda e a direita. E esse foi talvez um dos problemas mais graves da cobertura, porque ao equiparar coisas que não eram equiparáveis, né? E haja vista a atuação que o governo tem no momento e a maneira como, de alguma forma, setores da mídia são incapazes de fazer uma autocrítica, eles gostam muito de cobrar a autocrítica de todo mundo. E acho que a autocrítica é uma coisa bem-vinda a qualquer setor da sociedade, mas a mídia não faz uma autocrítica de como ela incensou as mobilizações do impeachment absolutamente legal juridicamente à ex-presidenta Dilma Rousseff, como que a mídia conduziu uma cobertura tratando como, né, primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente resolve o resto, né, sem nenhuma acusação com fundamento jurídico legal a isso, opinião de juristas brasileiros e juristas internacionais. Impeachment esse que levou o Brasil, né, num ciclo que é dramático, não para o Partido dos Trabalhadores, mas é dramático para a população brasileira. Esse ciclo começou, ou pelo menos nós podemos ter dois marcos importantes, que é a naturalização como a mídia fez em relação à cobertura da reforma da Previdência, né? Era uma reforma imprescindível e uma reforma que era antipovo, antitrabalhadores. A cobertura que a imprensa fez da legislação trabalhista, e a legislação trabalhista vendida como uma forma de aumentar os empregos, e o desemprego só cresceu depois disso, né? E aí, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, ela tratava as candidaturas como se fossem, né, apenas parte de uma polarização. Uma polarização que, de certa forma, foi conduzida pela mídia. E não significa dizer que, obviamente, não tínhamos projetos políticos e projetos de sociedade diferentes nas duas candidaturas, né? Então, eu acho que assim, a mídia tem uma parcela de responsabilidade social, principalmente se nós trabalharmos com, né, as emissoras de rádio e TV, que são concessões públicas e que deveriam trabalhar a informação de maneira, né, a contemplar a diversidade existente na sociedade, e não o fez.
né? E gostaria de destacar que não só não fez isso, mas colocou a Operação Lava Jato, né, como aquela que ia passar o Brasil a limpo. E um outro ponto importante da Operação Lava Jato, vimos que ela foi uma operação para criminalizar um setor de políticos da sociedade, não a todos, isso está muito claro, né, em como os encaminhamentos da operação foram feitas. E mais ainda, vimos o papel do ministro Sérgio Moro, que foi um dos primeiros ministros a serem convidados a participar do governo Bolsonaro. Ou seja, e aí fica muito claro que, inclusive, várias das medidas feitas durante a campanha, né, utilizando a Operação Lava Jato, né, eram medidas para atacar a candidatura do Fernando Haddad, enaltecer a candidatura do Jair Bolsonaro, garantindo-lhe a vitória que foi garantida. Depois é muito fácil o Moro vir a público muito arrependido de algumas questões, mas ele, né, junto com o que nós chamávamos, né, o golpe jurídico midiático parlamentar, essa foi uma ação que a mídia teve um papel fundamental e que foi orquestrada com esses dois setores, né? Então, eu acho que é importante nós vermos essa responsabilidade, e isso não significa impactar na liberdade de expressão dos meios de comunicação. Essa liberdade deve ser garantida, essa liberdade do ofício do jornalismo é fundamental na sociedade, mas a responsabilidade pelo tipo de cobertura e de enviesamento dessa cobertura, ela deve ser foco da reflexão dos meios de comunicação. Gostaria só de chamar a atenção, inclusive, sempre penso muito nos estudos do trabalho do Márcio, que, assim, nós passamos aí um longo período chamando precários de empreendedores, não é isso, Márcio? Então, o que vende coxinha na esquina era o grande empreendedor. A reforma trabalhista ia colocar esses empreendedores para serem os grandes pioneiros da construção, da reconstrução da economia no Brasil. E, pois bem, e agora o noticiário só fala na informalidade. Os informais reapareceram. Na verdade, eles nunca desapareceram. Eles desapareceram aos olhos da mídia, que valia a pena convencer esse trabalhador que ele não era um precário, um desempregado, e sim que ele era um potencial empreendedor, e o convenceu para legitimar uma reforma que era contra os seus direitos. E agora eles voltam à cena e passam a ser novamente empreendedores. Essa é a reflexão que eu gostaria de ver, né, nos meios de comunicação, que eu acho que é muito importante pela responsabilidade pública que tem em disseminar informações para, né, a nossa população, para a sociedade como um todo. Obrigada, professora Rose. É muito importante mesmo essa reflexão. E, principalmente, é muito importante que a sociedade seja capaz de viabilizar mecanismos de controle sobre as redes sociais, que necessariamente não precisam significar censura, mas é muito importante para que não tenhamos novos episódios assim. Bom, nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, passou muito rápido, e eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, lembrá-los de clicar no sininho para receber notificações dos novos programas da TVPT. E gostaria de pedir, então, a Elizabeth, professora Elizabeth, que faça suas considerações finais, por favor. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite. Acho que foi um trabalho extraordinário, né, coordenar uma equipe voluntária, né, foi um voluntariado do bem, né. E gostaria de terminar minha fala colocando, assim, reforçando uma fala do professor Márcio, né?
que a gente ficasse atento que o capitalismo, ou a gestão do capitalismo, está atenta também a essa necessidade de fazer reformas, já que a palavra que você me trouxe, né, as perguntas, reforma. Então, qual é a posição do Fórum Social, né, Econômico? Recentemente, em um artigo publicado na Folha de São Paulo, se não me engano, no dia 3 de junho, eles colocam, né, o presidente executivo colocou da importância, né, de que a gente está vivendo na pandemia. A expressão dele é essa, né, uma janela única e estreita, única e estreita, né, para a gente resetar, o sistema, resetar a economia e reconstruí-la sobre bases sustentáveis, inclusivas e transparentes. Então, aqui, como a professora Rose colocou, a gente precisa ter muito cuidado com essas narrativas, porque esses discursos, eles são elaborados e são difundidos como se verdade fosse. Então, o sistema já está se preparando para essa nova realidade, ou seja, então eles se antecipam a uma reforma colocando que vai ser sustentável, que vai ser inclusivo. Então, acho que a gente precisa, né, como cidadãos comprometidos com a transformação e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, fazer algum movimento concreto, para além do que o livro tem de importância, para a gente poder ver alternativas concretas de saída dessa crise que a gente está vivendo há bastante tempo e que se agrava agora. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, professora Elizabeth. Professora Rose, suas considerações finais, por favor. Bom, eu acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil, não só no Brasil, em âmbito global de debate sobre a questão da desinformação e das fake news. Eu fiz um levantamento esses dias, nós temos aproximadamente 60 projetos de lei, né, pensados para regulamentar essa questão. Acho que esse é um debate fundamental, importante, né? Gostaria de enfatizar que é importante nós criarmos mecanismos para regular as condutas na internet, mais do que criminalizar indivíduos. Acho que nós temos os projetos de lei que estão sendo debatidos nesse momento precisam passar por amplas consultas e debates, e eu acho que nós temos os aliados, como estamos fazendo aqui agora, podemos fazer esse debate pelas plataformas, é o momento como temos, porque me preocupa também que a gente vote uma legislação com emergência sem uma consensualização entre os setores, né, que atuam dentro desse campo, e que a gente perca a oportunidade, sim, de fazer uma legislação importante, sólida, robusta, capaz de enfrentar, né, toda sorte de desinformação, de ataque a reputações, de ataque, né, a uma série de personalidades públicas da nossa sociedade. Então, eu espero que, né, nós possamos aproveitar a abertura do debate que a CPMI das fake news trouxe essa questão à tona, né, e que a gente possa, junto com, né, a rede de pesquisadores, a rede de ativistas, a sociedade civil organizada, participar amplamente para, nos moldes como nós fizemos com o Marco Civil da internet, né, uma legislação elaborada de uma forma colaborativa e que envolva setores da sociedade civil participando, opinando, contribuindo para a construção de um marco legal que possa impedir a continuidade dessa disseminação de mentiras, né, e de desinformação que nós temos na sociedade. Agradeço, né, fico muito feliz de participar desse debate tão rico, Elizabeth, Márcio, Rose, né, muito obrigada e fico muito feliz, espero que esse nosso livro traga uma contribuição para esse debate social nas mais diversas questões que ele toca, né, e que seja aí um best-seller para poder animar as discussões necessárias sobre o papel do Estado na atualidade. Muito obrigada. Obrigada, professora Rose. Eu quero lembrar aqui que o livro que nós estamos lançando hoje
Ele está disponível para download no site da Fundação Perseu Abramo, é totalmente gratuito, e gostaria agora, então, de passar a palavra para o professor Márcio, para ele fazer suas considerações finais. Bom, eu também não poderia terminar essa participação agradecendo muito a todos que nos acompanharam nessa jornada, nesse diálogo. Agradecer também a TV PT, Fundação, que oportunizaram esse momento de debate, de apresentação de ideias. Agradecer à editora da Fundação Perseu Abramo por ter nos facilitado e criado justamente as condições para que esse livro se viabilizasse. Agradecer a todos os colegas que também constituíram e formaram este livro, que está agora disponibilizado publicamente. A alegria de participar também com as professoras Elizabeth e a Rosemary, porque foram muito importantes as suas manifestações. E lembrar, né, que um livro, como todos os livros, na verdade, o livro não muda a realidade, né? O livro pretende demonstrar a realidade existente, né? Quem muda a realidade é o homem, é a mulher, através de suas ações. Agora, o livro pode mudar o homem, pode mudar a mulher. E se o homem e a mulher mudar a sua visão da realidade, é plenamente possível mudar a realidade. E é com esse intuito que nós publicamos, que nós nos esforçamos, concedemos uma parte do nosso tempo para trazer as ideias que podem mudar o homem e a mulher no Brasil, para que a nossa realidade futura não seja a reprodução do passado. Muito obrigado, então, a todos. Obrigada, Márcio. Eu gostaria de lembrar aqui a todos e todas que a TV PT vai ao ar todos os dias, às 11 da manhã e às 19 horas. E hoje, às 19 horas, nós teremos um programa sobre a história da parada LGBTQI+, em São Paulo. E convido todos a nos assistirem. Muito obrigada a todos.